E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, mais uma vez com vocês. Hoje, então, nós vamos ter mais uma aula, a última, né, da componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. Aliás, essa é a introdução 2 e nós vamos ver agora rapidamente as habilidades. Então, essa unidade curricular, essa tela que vocês estão vendo, o componente. Em seguida, vocês vejam que na a habilidade EM13CHS201, ela é um texto comprido, mas está disponível no repositório do Centro de Mídias. Então, se vocês quiserem ler mais atentamente, vocês podem ver essa tela lá e essa aqui também com as habilidades do currículo paulista que compõem a aula de hoje, tá certo, pessoal? Então, eu estou correndo aqui para quê? Para poder falar justamente do assunto, né? Então, vamos recordar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada foi apresentado o conceito de raça com a finalidade de refletir a respeito das desigualdades no mundo do trabalho. Hoje vamos aprofundar essa discussão, diferenciando níveis e modos de reprodução de injustiças e violências contra grupos étnicos. Então, antes de continuar, também queria agradecer às intérpretes de Libras, Giovana e Rayane, que estarão aqui com a gente também, além de toda a equipe aqui do Centro de Mídias, tá certo, pessoal? Então, olha só, como vocês podem ver através dessa ilustração, isso meio que ilustra ou representa essa ideia da desigualdade, né? Então, quer dizer, e uma desigualdade que é inventada, né? Que tem a ver com a ideia de raça, que, como nós falamos na aula passada, é uma categoria biológica, mas que foi adotada também no nosso convívio social. E o que isso significa, né? Uma categoria biológica, e por isso ela é falsa, né? Porque justamente na biologia não existem raças diferentes. Por exemplo, a raça branca e a raça negra, isso não existe. Nós todos pertencemos à mesma raça, que é a raça humana, né? Como já dizia Gilberto Gil, aniversariante aí recente, né? Completou 80 anos. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus e nós todos somos raça humana, certo? Então, nós todos pertencemos à mesma raça, mas durante séculos, né, foi forjado um discurso de raça que separava as pessoas de cor de pele branca e de cor de pele preta em diferentes grupos, sendo que a raça branca, para esses ideólogos, para esses pseudocientistas, como eu já havia falado na aula passada, que estão a serviço de uma ideologia dominante, para essas pessoas a raça branca ela é uma raça superior. Mas isso daí foi desmentido pela biologia já amplamente, e a gente vai ver então que função que isso cumpre na nossa sociedade. Então, uma das funções que nós vimos aí, nós estamos vendo hoje, é a de segregação, né, de pessoas e justamente da manutenção dessas desigualdades políticas, desigualdades econômicas. Então, nós vivemos numa sociedade, né, num tempo, né, também, em que existem profundas desigualdades e, portanto, profundas injustiças. Então, existem grupos que têm muitos privilégios econômicos e a base desses privilégios econômicos, políticos, sociais e etc., é uma farsa, né? Como já dizia o Achille Mbembe. Não existe base real. Existe simplesmente toda uma construção histórica que parte desde os primórdios aí do mercantilismo na Europa, do tráfico de escravos, essa história terrível que foi a violência contra os povos da África, né, que vieram para o Brasil, né, e de diversas localidades da África para o Brasil, e foram escravizadas também aqui, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Então, racismo, nós podemos dizer que é um fenômeno global, assim como o mercantilismo foi também um processo que iniciou essa economia global que nós vivemos hoje, né? Então, a partir disso é que nós vivemos também o mundo capitalista, e nesse mundo capitalista nós temos o que exatamente? Relações de trabalho, né? Relações de trabalho que se baseiam no capital
e que, portanto, são assalariadas para as pessoas da classe trabalhadora, e existe também as elites econômicas, que são os proprietários dos meios de produção, e que são essas pessoas que pagam os salários, né? Então existem também desigualdades de classe social, mas como diziam muitos filósofos, entre eles o Achille Mbembe, que a gente viu na aula passada, e como a gente vai ver nessa aula também o Silvio de Almeida, que é um sociólogo brasileiro, um pesquisador brasileiro, diziam justamente que a raça é um desses componentes dessa engrenagem do capitalismo e vice-versa. Então, a raça e o capitalismo não são coisas sinônimas e também não são sinônimos, aliás, e também não se reduzem um ao outro, mas um complementa o outro, né? Então, por exemplo, a ideia do racismo é muito presente nas sociedades em que nós vivemos, para além dela também, né? Enfim, a gente pode pensar em outras experiências, de modos de produção econômica, que também existiram essa ideia do racismo também, ou da raça, né? Mas na nossa sociedade atual, a raça ela cumpre uma função especial que nós podemos atestar como? Justamente através da ilustração que a gente viu de que os postos de trabalho, os trabalhos que são melhor remunerados, os espaços que têm maiores privilégios, enfim, maiores condições de bem-estar e etc., eles são principalmente povoados por pessoas de cor de pele branca, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então a gente está vendo aí essa desigualdade com fundamento na raça, em diversos ambientes, em diversos espaços, mas um espaço importante é esse espaço no mundo do trabalho. Então por isso que a gente está falando dessa relação entre raça e trabalho. São duas coisas que não são simplesmente dissociáveis, elas estão unidas com muita força, com muita complementaridade, como vocês podem ver aí nesse slide, né? E eu vou passar então para o próximo slide, e olha só, o preconceito. Então nós estamos nos baseando também no livro do Anthony Giddens, né? Para Anthony Giddens, o termo se refere a posturas e opiniões que indivíduos e grupos mantêm em relação uns aos outros, com poucas evidências, a partir de rumores e por meio de estereótipos. Isso faz com que as pessoas não se mantenham imparciais e frequentemente é direcionado a setores mais vulneráveis da sociedade. Então, na aula passada nós comentamos a respeito de um termo, de uma expressão, de uma noção que o próprio Anthony Giddens ele propôs, que é a de racialização. Nesse slide aí, então, nós estamos tendo uma ideia também da racialização, que é justamente essa divisão, essa classificação das pessoas ou de grupos, né, de indivíduos a partir de poucas evidências, né, mas de fato classificando essas pessoas em raças, né, através dessa categoria biológica que eu mencionei no começo. E essas classificações elas constituem estereótipos, né, que são esses rótulos, fixam as pessoas de acordo com determinadas qualidades. E isso é comum, né? Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo péssimo também, mas não me referindo apenas à raça negra, por exemplo. Né? Essa ideia que foi construída, não estou falando que existe a raça negra, né? Estou falando que a ideia da raça negra existe. Eu vou falar, por exemplo, da raça amarela também, né? Que é outra ideia construída, que é outra farsa, né, se a gente pode dizer assim, ou então com Achille Mbembe, outra fabulação, mas não existe esse estereótipo das pessoas, do japonês que é o inteligente, que é submisso, enfim, que faz um trabalho de um modo determinado, assim, né? Isso é um estereótipo, isso é uma rotulação, assim como existem outras denominações, outras rotulações que servem para fixar esses grupos em determinados lugares da sociedade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu mencionei a raça amarela, enfim, a raça japonesa, essa fabulação que eu mencionei, não existe apenas isso, né? Talvez o principal ponto, a base de tudo isso, seja a ideia de raça negra, né? Que a raça negra, como diz o Achille Mbembe no seu livro Crítica da Razão Negra, é uma ideia forjada, é uma fabulação, ou seja, uma fantasia que foi criada
como eu também falei nessa aula e na aula passada, a partir do escravismo, do tráfico de escravos, da exploração do ser humano. Então, os escravizados foram explorados, os seus corpos foram explorados, foram tornados objetos para fim do lucro, da acumulação de dinheiro da civilização europeia, de povos europeus, né? Então, a raça negra ela não é uma verdade, ela passou a ser construída como uma ideia, como uma fabulação a partir dessas relações, desses momentos que eu estou me referindo, e foi colado um estereótipo nela, que é o estereótipo da desumanidade, né? Que são pessoas que não são dignas de serem chamadas de seres humanos, e que, portanto, são pessoas que seria justificada a exploração dos corpos dessas pessoas, a submissão dessas pessoas, que essas pessoas trabalhassem como máquinas nas lavouras, enfim, não como máquinas, mas enfim, como animais até, né? Então, por isso a raça negra ela é animalizada também, né? Então, a partir dessa ideia fundamental da raça negra que existe, então, essa ideia do racismo, tá certo? Então, não é uma questão de equivalência. Existe a raça branca, existe a raça negra e elas são raças diferentes e se equivalem. Não, desde que foi criada essa diferenciação de raças, essa ideia é a de afirmar a civilização europeia de pele branca e etc., e de desumanizar as pessoas de cor de pele preta, e justamente de rotular, de estigmatizar a raça negra como uma raça animal não digna, então, de ser chamada de raça humana, né? Então, essa é a grande questão, e é por isso que a gente fala de raça a partir desse ponto, né? Sem a gente ter esse fundamento, a gente não falaria de racismo, tá certo? Então, isso que é o grave, né? Isso que é o mais grave de tudo, e é por isso que a gente precisa falar do racismo e do racismo com relação a essa invenção da raça negra como uma raça inferior. Eu vou passar um novo slide para vocês. Discriminação. Enquanto o preconceito se refere a posturas e opiniões, a discriminação consiste em práticas de desqualificação com consequências práticas e palpáveis. Isso ocorre no mundo do trabalho, quando oportunidades favorecem certos grupos étnicos em detrimento de outros. Então vamos atentar aí, né? Vocês podem ver uma imagem de uma detenta. Junto com a raça negra, nós também, ou etnia, né, negra, enfim, que você preferir, etnia africana, existem grupos que são estigmatizados, um deles são as etnias indígenas, e lógico, essa imagem aí ela é dos Estados Unidos, não é do Brasil, mas denota talvez ali uma etnia indígena da América do Norte. Então, e esses grupos, não coincidentemente também, eles formam uma proporção muito grande de pessoas que estão encarceradas, né? Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos existe uma proporção muito grande dessas etnias encarceradas, e então tem esse estigma aí, por exemplo, colado nessas pessoas que pertencem a essas etnias, como se elas fossem naturalmente criminosas, né? Então eu falei do Gobineau, que foi um desses ideólogos do passado aí, que descrevia as características de pessoas através, né, da fisionomia delas, que denotariam então uma possível propensão à criminalidade, né? Então as pessoas elas poderiam ser criminosas ou não, dependendo, por exemplo, de traços étnicos, né, de traços físicos característicos de algumas etnias, né? Então, o nariz largo, a sobrancelha sendo de algum tipo, etc. Tudo isso também é falso, né? E tudo isso passou, mesmo sendo falso, passou justamente a ser acreditado por essas pessoas que desqualificam esses grupos com base nessas características de uma forma completamente aleatória, né? Então esse é um dos mecanismos de estigmatização, e daí que a gente fala do racismo também. O racismo é uma ideia que é totalmente fantasiosa, mas sendo fantasiosa, ela serve de uma forma concreta para a ação de dominação, né? Ou então de exclusão, de segregação desses grupos.
Então não à toa que esses grupos eles fazem parte, eles figuram nas estatísticas como sendo aqueles que são as maiores vítimas de violências. As pessoas são esses grupos que também são mais estigmatizados, né? A gente vê notícias da TV também que esses grupos são os mais confundidos, os mais injustiçados, são pessoas que são acusadas injustamente de serem criminosas, de terem praticado algum crime, quando na verdade é uma simples associação da pessoa que está condenando, né? Então, às vezes tem pessoas que confundem ladrões, etc., simplesmente com base nesses estereótipos, nesses preconceitos, e levam pessoas completamente inocentes a serem acusadas, incriminadas e encarceradas. Essas pessoas elas são presas, né? E elas nem julgamento têm. Isso tudo tem a ver com racismo também, né? Então nós estamos vendo essa imagem, isso é um ponto importante. Eu vou passar mais um slide para vocês verem. Racismo. O pesquisador brasileiro Silvio Luiz de Almeida afirma que o racismo é um dispositivo que extrapola o simples preconceito e as diferentes formas de discriminação. Isso porque ele é um fenômeno estrutural. Daí vem a parte bem da sociologia mesmo dessa aula, que é a seguinte. Por que o racismo é um fenômeno estrutural? Eu não havia falado ali no começo do mundo capitalista, ou seja, o modelo ou o modo de produção econômica que prevalece no mundo é o capitalismo. O capitalismo ele é estrutural, estruturante das relações entre as pessoas na sociedade. Então nós nos relacionamos no mundo do trabalho através dessa oferta de emprego, através dos salários, através de trocas econômicas, compradores, pessoas que vendem, etc. Isso tudo vocês sabem bem. E o que media tudo isso, ou medeia tudo isso, é o dinheiro, né? Que é o capital. Então, exatamente isso que nós estamos falando. Isso é a estrutura da sociedade, é como as relações são organizadas dentro de uma sociedade, tá certo? E meio que não tem como fugir muito disso, né? Agora, o racismo, ele também faz parte dessa estrutura? Sim. E é por isso que o Silvio Luiz de Almeida, ele afirma que o racismo é um fenômeno estrutural. E é um fenômeno estrutural porque a segregação que nós observamos em diferentes espaços, ela é sistemática, né? Então nós podemos perceber, observar com os nossos olhos o racismo a todo momento em diferentes espaços. Mas, ao mesmo tempo, sendo um fenômeno estrutural, ele não é um fenômeno assim tão comentado às vezes, né? Então ele é passado desapercebido. Por quê? Porque ele foi naturalizado, esse fenômeno. Um fenômeno que foi naturalizado como se fosse da ordem natural, né? Das coisas, como se o mundo em que nós vivemos fosse naturalmente regido por essas relações da economia capitalista, ou mesmo regido por essas relações entre pessoas de segregação, né? Então, o que colabora para isso são também as propagandas que prestam um serviço também para o capitalismo, etc. Então, as novelas, né? Eu me lembro que durante muito tempo nós assistíamos novelas, e essas novelas, elas não tinham essas cotas, né? Enfim, todos os personagens brancos eram os galãs, né? Ou as mocinhas, os mocinhos das histórias de novela, e os vilões, nem sempre até os vilões poderiam até ser brancos, mas as pessoas que ficavam à margem de toda essa história, ou seja, as trabalhadoras domésticas, né? Os servos, os funcionários, essas pessoas elas eram de cor preta, né? E não havia o protagonismo, portanto, dessas pessoas, mesmo nas novelas. Então a naturalização está até sendo consumida, né, pela mídia. Isso tem mudado, lógico, com o tempo, mas é um fenômeno estrutural. Então a gente vê isso na novela, mas daí quando a gente sai na rua ou está na escola, muitas vezes a gente naturaliza esse mesmo problema que a gente vê na novela, a gente naturaliza essas relações.
E a universidade, por exemplo, que leva ao mercado de trabalho, é um lugar que também, durante muito tempo, foi naturalizado isso. Então, durante muito tempo, não era sequer problematizado o fato de que havia muito mais estudantes brancos do que estudantes negros ocupando as cadeiras das universidades. Ainda mais naquelas carreiras que eram as mais concorridas no vestibular, como, por exemplo, medicina, engenharia, direito. Havia sempre muito mais estudantes brancos do que estudantes negros, né? E, enfim, isso é só um indício desse fenômeno estrutural que é o racismo. Então, o racismo permeia todos os espaços, todos os lugares. Existe essa naturalização que eu me referi, né? Então, é estrutural também porque as pessoas ficam repetindo os mesmos atos, as mesmas ideias, né? Constantemente. E assim, repetindo esses atos, as consequências são as mesmas também. Então, o ato de, por exemplo, de discriminar um aluno negro, né? Eu me lembro que a Universidade de Brasília teve algum tempo esse problema aí com o único estudante negro do doutorado, isso daí foi na década de 2000 ainda, foi o único que não conseguiu a qualificação necessária, sendo que ele tinha feito um trabalho que era digno, né, da pós-graduação, mas ele foi reprovado. Isso nunca tinha acontecido antes com nenhum outro estudante. Daí que passou a ser discutida a ideia de cotas raciais nas universidades, né? Então, esses episódios, eles não são corriqueiros, eles sempre estão aí, né, na nossa vida, né? Então, de pessoas que são negras e brancas, e daí existe um olhar diferenciado para os dois, né? Ou então, no mercado de trabalho, isso também é uma prática de empresas, né? Lógico que isso agora não é mais bem visto, obviamente, mas durante muito tempo as empresas elas pediam foto nos currículos das pessoas, e se as pessoas tivessem a cor de pele preta, elas obviamente não seriam recrutadas, né? E as pessoas brancas elas seriam recrutadas para ocupar uma vaga, né? Então, e daí, se você fosse fazer uma careação entre o currículo dessas pessoas, às vezes a pessoa negra ela era até mais qualificada que a pessoa branca, né? Então, essas mudanças que nós estamos observando hoje, elas são ainda muito lentas, né? Mas isso tudo que eu estou falando também existe ainda, né? Não é uma coisa assim tão surreal o que eu estou falando. Existem essas práticas ainda hoje. E tanto isso é verdade que assuntos que são constantemente comentados na mídia, nos jornais, etc., tem a ver com isso que eu estou acabando de falar, né? Com essas discriminações. E isso passa a ter uma repercussão maior quando isso acontece com pessoas que são famosas, né? Ou então quando se filma, né? Porque hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, então viraliza um vídeo, uma imagem, etc. Mas a gente vê isso constantemente na nossa sociedade, essas práticas que são invisibilizadas, né? Então, às vezes precisa ser reiterado na mídia para aquilo que não seria um problema se tornar um problema, né? Pessoas que são executadas e mortas, etc., por autoridades, algumas autoridades, enfim, do Estado mesmo. E essas pessoas, elas não são, a maioria dessas vítimas é de cor de pele preta, né? E às vezes a gente vê também uma desresponsabilização das pessoas que praticam crimes contra as pessoas negras, né? Então, é muito comum a gente verificar também na nossa sociedade o fato de que as pessoas negras, elas são muito responsabilizadas pelo que elas fazem, por isso eu falei também dos inocentes que estão encarcerados, e outro lado da história é das pessoas brancas que não são confundidas, né, com criminosos por causa da cor da sua pele, etc., e praticam atos criminosos, mas elas não são responsabilizadas, né, elas não são levadas a julgamento sequer, às vezes, e isso não é uma relação, isso que é importante frisar também, que diz respeito somente à questão da classe social, né? Não é a questão da pessoa ser rica ou pobre. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com esse fenômeno estrutural que eu passei no slide aí para vocês observarem, que tem uma relação muito íntima entre classe social e racismo. É por isso, tudo que eu falei, que o racismo é um fenômeno estrutural também, né? A gente pensa que a economia
ela é estruturante das nossas relações, mas a ideia de raça também, e uma potencializa a outra. Então, se a gente observa, mesmo com questão de classes, a gente vê que os grupos sociais mais prejudicados, e isso historicamente falando, são as pessoas de cor de pele preta, né? E existem muitas estatísticas, muitos índices diferentes que mostram isso, e a gente pode dizer ainda mais, né, que os grupos sociais mais vulneráveis, entre todos que existem, são as mulheres negras, né? Porque a gente está falando então da ideia do racismo, mas também tudo isso se soma, né? O machismo com o racismo, com outros fenômenos que são estruturais também, e essa soma desses fatores faz com que certos indivíduos eles sejam mais vulneráveis às injustiças, às violências, todas que são praticadas dentro de um contexto social, dentro de um modo econômico de produção, enfim, dentro de uma determinada rede de relações, né? Então, isso tudo que eu estou falando é o que mostra, o que atesta justamente o fato do racismo ser um fenômeno estrutural, tá certo? E eu vou passar então mais um slide, né? Significa racismo estrutural. Significa que o racismo é uma forma sistemática de reprodução do preconceito e da discriminação, que envolve as diferentes instituições, desde a escola, passando pelo mundo do trabalho, que é o que eu comentei, até os discursos jurídicos e científicos. Ou seja, o racismo não se encerra nessas instituições tomadas em si mesmas, mas as perpassa e as relaciona, formando um todo integrado. Daí que eu estava falando dessa questão da integração, da soma desses fatores que vão se acumulando e tornando as pessoas de cor de pele preta mais vulneráveis a essas injustiças, às violências. Porque, de um lado, nós temos a naturalização do racismo nas instituições, eu estou falando da escola, das universidades, do trabalho, etc., né? Tudo isso são instituições. Mas também existe todo um discurso jurídico e científico, que eu também já mencionei. Até na aula passada eu estava falando que na filosofia o racismo reverberou, se proliferou. Falei até do George Hegel, né, que foi um grande filósofo, não estou desmerecendo toda a contribuição desse filósofo para a nossa cultura, né? Mas é inegável que, mesmo com toda essa contribuição, com todo esse pensamento que é muito importante até hoje, existia ali com o George Hegel essa ideia, quer dizer, ideias, né, de racistas, né? Existiam ideias racistas realmente nessa filosofia que se levava justamente a essa naturalização, a pensar de um jeito também excludente, segregador, né? Então, quer dizer, até as categorias que nós utilizamos para pensar, até mesmo as leis nas quais nós nos respaldamos, elas foram em grande medida construídas a partir de discursos racistas, né? Então, essa integração de todos esses fatores é que torna o racismo estrutural. Ele não é um acontecimento isolado, por isso que a gente fala de racismo estrutural. Ele é sistemático, ele acontece repetidamente, né? Os mesmos mecanismos reforçam o racismo. E é por isso que nós temos que pensar o racismo dessa maneira estrutural, e não como se fosse, por exemplo, uma questão psicológica, individual, né? Como se o racismo estivesse nas pessoas apenas, né? Ela não está, fulano é racista, e é só ele, mas eu não sou, e etc. Não, isso é um fenômeno estrutural e, portanto, relacional. Não adianta a gente localizar isoladamente o racismo, seja numa pessoa, seja numa instituição. O racismo ele só pode ser pensado nesse conjunto de forças que se integram e que fazem também com que uma pessoa ou várias pessoas, muitas pessoas sejam racistas e reproduzam esse racismo. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui nessa aula, espero ter explicado para vocês o principal disso e por que então que o mundo do trabalho ele é perpassado pelo racismo, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!